Nas primeiras aulas, eu comentei sobre grandezas físicas escalares e vetoriais. Escalar, duas informações são suficientes, módulo e unidade. Vetorial precisa de módulo, unidade, direção e sentido. Para tentar compreender melhor as grandezas vetoriais, o homem inventou essa entidade aqui chamada vetor. O vetor nada mais é que uma seta que representa uma grandeza vetorial. O tamanho do vetor vai indicar o módulo, o valor dele. A cabecinha do vetor vai indicar o sentido, para que lado da reta ele vai. E esse rabinho aqui, essa retinha, é a direção. Então olha só, se eu te der alguns vetores, vou criar aqui o vetor A, 4 unidades na horizontal, o vetor B, 2 diagonais dos quadradinhos do quadro, e o vetor C, vertical, 3 unidades para baixo. E eu vou lá e te peço, opere A mais B. Tem duas técnicas para a gente operar dois vetores. Uma delas é chamada de regra do paralelogramo. Regra do paralelogramo. Como é que é essa regra do paralelogramo? Tu pega um dos vetores que tu vai operar, copia ele, horizontal, 4 unidades para a direita. Pega o outro vetor que tu vai operar e bota a origem de um vetor encostada na origem do outro. Eu chamo de bundinha com bundinha, olha ali. Viu? Cabecinha e a bundinha do vetor. Bota a bundinha com bundinha. E depois o que que tu faz? Tu aplica a regra. O que é um paralelogramo? Não é um quadrilátero que tem os lados paralelos, lados opostos paralelos? Fiz uma pontilhada paralela, pega a coisa de escrever, encosta na extremidade de um dos vetores e traça uma pontilhada paralela ao outro vetor. Paralela. Regra do paralelogramo. O vetor resultante sai da origem dos vetores e vai até onde as pontilhadas se encontraram. Esse vetor vermelhinho aí é que é o vetor A mais B. Outra regra para somar vetores, para operar vetores, é a regra do polígono. Regra do polígono. A regra do polígono, nós criaremos um polígono. Olha como é que a regra é bem mais divertida. Tu copia o primeiro vetor, 4 unidades horizontais para a direita, só que quando tu for copiar o segundo vetor, em vez de tu botar origem com origem, tu bota a origem do próximo vetor na extremidade do primeiro. O pessoal chama por aí de bundinha na cabecinha. Tu bota a bundinha de um vetor na cabecinha do outro. Mas não se excite, porque quando tu vai desenhar a resultante, sai da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Vocês conseguem perceber que os vetores obtidos são idênticos? Apesar de meu traço não estar cirúrgico, se tu fosse contar os quadriculados, tu veria que esse vetor tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades de comprimento e 2 de altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de largura. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de largura e 2 de altura, apesar daquela emenda. Mostrando que tanto faz tu aplicar a regra do polígono, quanto a do paralelogramo, tu vai obter o mesmo vetor resultante. Por que eu sou fã da regra do polígono? Não é porque é bundinha na cabecinha. É porque a regra do polígono, ela te permite operar vários vetores concomitantemente. E a regra do paralelogramo, tu só opera de 2 em 2. Então imaginem vocês que eu peço para que tu calcules o vetor A menos B mais 2C. Se tu fosse fazer isso pela regra do paralelogramo, tu primeiro terias que fazer A menos B, achar um resultante e usar esse resultante para somar com o 2C. Com a regra do polígono não tem essa. Vai engatando bundinha na cabecinha, certo? Fazendo uma miscelânea de vetores e desenha o resultante. Primeiro é o vetor A, 4 unidades na horizontal à direita. Para onde é que tu acha que aponta o vetor menos B? O B aponta para lá, né? E o menos B? Isso, tu faz o mesmo vetor B e bota a setinha para o lado oposto. Bundinha na cabecinha. Aceitam que aquele ali é o menos B? E finalmente, 2 vezes o vetor C.
É tu pegar o vetor C, só que em vez de fazer ele com 3 unidades, tu faz ele com 6 unidades. Se tu quiser desenhar 2 vezes o vetor C, não tem problema, tá? Se tu quiser desenhar um vetor só e chamar de vetor 2C, dá no mesmo. Como é que desenha o vetor resultante? Sai da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Esse vetor vermelho aí que eu desenhei, o nome dele é A menos B mais 2C. Se tu não quiser fazer assim, tu chama de R esse vetor resultante e escreve que ele é o R. Não tem problema nenhum. Mas não dá pra acreditar que me pagam para ensinar isso para as pessoas, né? Dá pra acreditar? Copia a setinha. Copia a setinha. Bundinha com bundinha. Faz pontilhadas paralelas e desenha o vetor resultante. Se tu treinar 1 ou 2 vezes, tu vai aprender. Se não treinar, chega no dia e não faz também. Importante saber disso, ter essa humildade. Por mais idiota que seja, se tu não treinar, tu não vai fazer no dia. Como é que tu sabe disso? Porque 10 anos eu faço isso. A galera que não treina se arromba mesmo na hora de fazer as setinhas. Regra do polígono. Bundinha na cabecinha, bundinha na cabecinha, bundinha na cabecinha. E na hora de desenhar o vetor resultante, sai do primeiro e vai até a extremidade do último. Bum, acabou. Dependendo do formato que esses vetores assumirem, vai dar para fazer uma continha através de um Pitágoras, certo? Ou através até da lei dos cossenos, que eu apresentarei para vocês mais tarde. Mas o que eu estou querendo na aula de hoje mesmo, é o que eu vou te mostrar agora, que eu vou precisar para continuar a cinemática, que é a decomposição de vetores. Depois eu vou falar mais da operação algébrica de vetores. O que eu fiz até agora com vocês foi só operação gráfica. Eu não mostrei como é que se opera algebricamente os vetores, como é que faz a continha. Só mostrei a operação gráfica. Deixa eu aproveitar aqui o embalo para falar de decomposição. Cara, essa ferramenta que eu vou te mostrar agora, ela é indispensável para a física. Bom, meus queridos, olha só. Uma força de 100 newtons para a direita, somada com uma força de 20 newtons para a direita, dá quanto? 120, obrigado. Uma força de 100 newtons para a direita, com 20 newtons para a esquerda. Quanto? 80? Obrigado. Todos vocês já sabem somar vetores que estão na mesma direção. Quando eles apontam no mesmo sentido, soma. Quando eles apontam em sentidos opostos, diminui. É intuitivo. Se os vetores são perpendiculares, dá para aplicar o teorema de Pitágoras. Se os vetores tiverem um ângulo qualquer entre eles, como eu citei, eu vou apresentar a lei dos cossenos para vocês. Mas às vezes, o que a gente precisa não é somar vetores, pelo contrário, a gente tem um vetor que está numa posição ruim e queremos obter vetores em posições mais adequadas. Imagina, por exemplo, que eu lancei o pano com uma certa velocidade, não vou chamar F para tu achar que é força, velocidade, pronto. Eu lancei o pano com essa velocidade ali, olha que beleza. Mas para entender esse fenômeno, seria melhor eu saber com que velocidade o pano foi arremessado na horizontal e com que velocidade o pano foi arremessado na vertical. Isso faria com que o problema complexo de movimento parabólico fosse decomposto em 2 movimentos mais simples. Como é o nome desse vetor? V porque nasceu da mãe V. E já que ele está no eixo X, X. Muito obrigado pela participação. Como é que eu obtive o desenho desses vetores? Regra do paralelogramo, né? Tracei uma pontilhada paralela, tracei uma pontilhada paralela. Tranquilo. Se tivesse um certo ângulo alfa ali, vocês devem admitir que eu posso fazer um triângulo retângulo envolvendo Vx, V e Vy. Aceitável? Apliquem, por favor, o seno nesse triângulo retângulo. Seno de alfa é o cateto oposto, Vy, sobre a hipotenusa V. Está dividindo, passa. Então eu posso dizer que o vetor Vy vai ser o vetor original, multiplicado pelo seno de alfa. Está dividindo, passou multiplicando. Eu só escrevi o contrário para ficar elegante. Se eu fosse aplicar cosseno ali, cosseno de alfa é o cateto
A adjacente, que é Vx, sobre a hipotenusa V. Está dividido, passa multiplicando. Vx é igual a V vezes cosseno de alfa. Posso afirmar, então, sempre que eu for decompor um vetor no eixo x, basta multiplicar o vetor original por cosseno? Posso decorar isso? Posso decorar isso? Não. Não, muito bem. Sabia que vocês sabiam disso. Vou te explicar por que não. Vai que eu te forneço aquele ângulo ali, meu querido. Se eu forneço aquele ângulo beta estaria em outra parte do triângulo retângulo. Concorda comigo? E aí, fazendo seno de beta, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Olha o Vx. O Vx vai ser V vezes seno. Não dá para dizer que Vx é sempre vezes cosseno. Quando eu entrei na Federal, eu entrei bem, eu achava o cara, eu achava que eu era bom. Não sabia que eu era o bosta da física e da matemática. Porque eu tirava notas boas, mas é que eu era o falso nota 10. Eles não me ensinaram física e matemática, eles fizeram decorar um monte de regra idiota. E eu decorei e ia bem. Quando eu entrei na Federal é que eu percebi que eu não sabia bosta nenhuma, que eu não sabia isolar o x da equação integral. Mesmo tendo tirado 10 em todo o ensino médio. Muito triste isso. Muito triste te sentir enganado pelos seus professores ao longo do ensino fundamental e médio. Não queria isso acontecendo com vocês. Quando eu fui então para a Federal, eu sabia decompor porque eu sabia fazer seno e cosseno no triângulo retângulo. Estava eu na minha carteira, segunda fase, bem quietinho, fazendo decomposição de vetor. Passou uma das grandes lá da Federal, a Sônia Peduzzi, uma boa professora, uma das raras boas professoras da Federal. Ela olhou aquilo. O que está fazendo? Ela perguntou. Eu já me recolhi, né? Falei, professora, eu só estou decompondo o vetor. Ela, o quê? Desse jeito? Ah, não, aí não dá tempo. Me deu uma puteada e me explicou como é que era para decompor. Olha qual foi a técnica dela. A técnica dela é a seguinte, ó. Se tu quiser achar uma componente Vx ou uma componente Vy, essas componentes não nasceram do vetor original? Então é óbvio que o vetor original tem que estar na brincadeira. Ou tu multiplica por seno, só tem que decidir isso, cara. Na decomposição, tu pega o vetor original, multiplica ou por seno ou por cosseno. Sabe como é que ela me ensinou a decidir se era seno ou se era cosseno? Ela falou assim, ó, Otávio, tu olha para a componente e olha para o vetor original. Se entre eles estiver sem ângulo, tu multiplica pelo seno do ângulo. Se entre o vetor original e a componente estiver com ângulo, tu multiplica por cosseno. Sem ângulo, com ângulo. Cara, tu nunca mais na tua vida vai na física precisar pegar o cateto oposto da hipotenusa. Acabou. Vetor componente é igual ao vetor original, ou tu multiplica por seno quando está sem ângulo, ou por cosseno quando está com ângulo. Numa linha, em 1 segundo tu decompõe. E o babaca aqui, o oposto, pela hipotenusa. Aí na hora que eu vi a galera me ultrapassando, né, fiquei puto. Aí eu usei a técnica da Sônia. Beleza? Decomponham alguns vetores se possível. Um ou outro vetorzinho, decompõe, tenta somar umas forcinhas esse final de semana. E me tragam mais umas questõezinhas de queda livre, lançamento vertical, e uma coisa ou outra de vetor. Se tu fizer 5 questões de queda livre, 5 de lançamento vertical e 5 de vetores, eu serei o professor mais feliz do mundo. Muito obrigado pela paciência. Eu não sei, mas eu tô com a impressão de que se os astros estiverem alinhados, eu volto hoje ainda, hein? Tô com essa sensação, não sei. Fui no astrólogo semana passada, ele me disse que ia dar 2 aulas para vocês hoje.